Vamos abrir, irmãos amados, em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. A Bíblia é composta de fatos históricos, narrativas históricas, profecias, poesias, a vida de Cristo, mas também a Bíblia é composta de porções doutrinárias, que são muito importantes na palavra de Deus. Gálatas 2,16 é um desses livros que defende, ele foi escrito para defender o Evangelho. Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Esse é talvez o verso mais completo e pleno a respeito desse assunto da salvação. Uma questão importante que foi levantada por Jó há milhares de anos atrás: como se justificaria o homem para com Deus? Jó pergunta no capítulo 9 do seu livro, verso 2. Como, pois, se justificaria o homem para com Deus? Como é que o homem pode ser inocentado diante de Deus? Como é que Deus pode declarar o homem justo? Como é que o homem pode ser absolvido no julgamento? Deus é o juiz. Ele é um juiz perfeito, é um juiz que não falha e que conhece cada um de nós completamente. Sabe tudo que a gente fez na vida, o que a gente pensou, o que a gente disse. Ele julgará todos os seres humanos. Todos. Ele é perfeito e o homem é pecador. Como é que a gente pode ser inocentado? Essa questão do julgamento é interessante porque o ser humano, a humanidade atualmente, acha que não vai prestar contas a ninguém. E eles estão assim, né? Eu não te devo satisfação nenhuma, diz o marido à esposa, e o filho para o pai: eu não tenho que te dar nenhuma explicação, e por aí vai. As pessoas achando que tudo que elas fizerem vai acabar em pizza, conforme o pessoal fala aqui no Brasil. Ninguém vai cobrar, vai ficar tudo certo, tudo vai ser esquecido, mas não é verdade. Haverá um julgamento. E como ser absolvido nesse julgamento? Bom, Paulo fala aqui 3 vezes nesse texto, isso é muito interessante. 3 vezes ele vai dizer algo sobre a própria pessoa e 3 vezes ele vai apontar o caminho. 3 vezes Paulo afirma nesse texto que ninguém pode justificar a si mesmo. Ninguém poderá se justificar diante de Deus por si mesmo. 3 vezes ele fala isso. No verso 16, leia lá. No início: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Depois ele fala, no meio do verso, não pelas obras da lei. E no final, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 3 vezes. O homem não é justificado pelas obras da lei, não pelas obras da lei, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 3 vezes Paulo está afirmando que ninguém pode justificar a si próprio. O que é essa história de obras da lei? Você pode pensar, está aqui na igreja, não conhece bem a Bíblia. O que é essa história de obras da lei? Está falando sobre a lei de Deus que ele deu a Moisés
para o povo de Israel, cujo resumo são os 10 mandamentos. Então, o judeu, ao receber a lei, ele pensou que aquela lei haveria condição de ser obedecida e que pela obediência à lei, o judeu, então, era salvo. E eles acreditavam nisso. Sou judeu, até hoje eles acreditam nisso, povo judeu. Sou judeu, Deus me deu a lei, eu obedeço a lei, e então sou salvo por isso. Você se lembra quando Jesus encontrou aquele jovem rico, e Jesus citou a lei para ele, ele falou, tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Então aquele judeu, como todo bom judeu, acreditava, como os fariseus, os escribas, acreditavam que pela lei seriam salvos, pela obediência. Aí você diz assim, mas eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com o Velho Testamento, eu não sei de nada disso. Hoje é o seguinte, é aquela pessoa que acredita que pela bondade dela, ela vai ser absolvida por Deus. Porque ela nunca fez mal nenhum, ela nunca matou, ela nunca roubou, ela nunca fez nada grave, ela acha, né? Nunca fiz nada grave. Eu lembro que eu tinha esse pensamento. Quando eu não era crente, nunca fiz nada grave, sempre fui certinho, sempre obedeci o que era mandado. É essa a ideia. Mas Paulo diz, não há nenhuma ação que possamos fazer que nos recomende diante de Deus. Nenhuma. Nenhum só ato nosso é puro. Sabia disso? Nenhuma oração é pura, nenhum louvor é puro, nenhuma pregação é pura, nenhuma adoração é pura. Nada que fazemos pode nos recomendar diante de Deus. As pessoas pensam, né, que Deus está lá no céu, aí elas falam assim, eu fiz determinada coisa, ganhei lá uma estrelinha lá, o Senhor botou uma estrelinha para mim no céu. A gente tem essa noção de que Deus ficou olhando do céu, aí vê a gente fazer uma coisa boa, aí Ele aplaude. Estou maravilhado com aquela boa obra daquele homem. Não. Deus é um justo juiz, lembra? Perfeito. Em tudo na terra Ele vê pecado. Não tem como Ele não ver isso. Olha, não há nenhum merecimento, nenhum esforço, nenhum ato bondoso ou filantrópico, nenhum rigor ou flagelo pessoal pode fazer com que Deus nos justifique. Mais ou menos o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 13, né, falando sobre o amor. As pessoas confundem essa passagem, achando que é algo romântico, mas na verdade Paulo está falando do amor de Deus. Então ele está dizendo, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, que eu distribua a minha fortuna para os pobres, que eu tenha o dom de língua, profecia, e tenho uma fé que transporte montes, se eu não tiver amor, quer dizer, se eu não tiver o amor de Deus no meu coração, nada aproveitará. Isso é, eu posso fazer o que eu quiser, se eu não tiver a salvação de Deus, nada adianta. E é isso que ele está falando. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Nenhum ser humano poderá. Por quê? Você pode perguntar. Bom, a gente vê aqui no próprio texto, o homem não consegue obedecer plenamente à lei de Deus. Olha o versículo 10 do capítulo 3. Está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Você entendeu o que Paulo disse? Paulo citou a Escritura, Deuteronômio 27 e 26. A lei tinha uma maldição, uma condenação. Para o quê? Para a violação dela. Então ele diz, olha, é maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito. Veja que não é só
para aquele que não obedecer, não, permanecer. Isso é, desde o seu nascimento até a sua morte, você tem que ser perfeito. Você é perfeito? Cada pecado que cometemos atrai para nós a maldição da lei. A lei de Deus é implacável. Havia certos pecados no tempo de Israel que Deus exigiu a execução sumária dessas pessoas, como a blasfêmia contra Deus, a quebra do sábado, o adultério. Era apedrejamento até a morte. Por quê? Porque Deus queria que o povo dele entendesse, que a humanidade entendesse, que o pecado é algo grave e sério nas nossas vidas. É por isso que eu recomendo que todo cristão leia também o Velho Testamento, leia a lei, porque você vai aprender a ter mais temor a Deus. E entender que todos nós, por natureza, somos transgressores e amaldiçoados por uma lei que diz: você tem que permanecer em tudo que está escrito. E veja, a lei é boa. A Bíblia fala que a lei é boa, perfeita e agradável. O problema não é a lei, não. O problema são os nossos pecados. A lei, nós vamos colocar aqui para você ver 3 exemplos da lei que podem fazer com que as pessoas que se enganam com relação aos mandamentos comecem a entender a sua culpa. Porque a lei é boa, a lei manda coisas boas, a lei nunca recomenda nada errado. O problema somos nós. Veja bem, o primeiro caso, o 6º mandamento dos 10 mandamentos diz assim: não matarás. Aí você diz: opa, eu nunca matei ninguém. Esse aí eu estou aprovado. Não matarás, nunca matei ninguém. Eu acredito que ninguém que está aqui tenha matado alguma pessoa. Estatisticamente falando, são raras as pessoas que realmente mataram alguém, em relação ao todo, né? Aí você diz: esse aí eu estou aprovado. Não. Jesus, que é tido como aquele que permite todas as coisas, porque ele ama todo mundo, Jesus aperfeiçoou a lei, tornou ela mais difícil ainda, porque ele diz o seguinte: se você odiar no seu coração, você está cometendo homicídio. E João, na sua carta, escreve que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E o homicida não tem nele a vida eterna. Então, olha só, não é só pegar numa arma e matar, mas é quando você odeia uma pessoa. É quando você fala assim: aquela pessoa eu risquei da minha vida, morreu para mim, acabou, eu a odeio, eu queria que ela morresse. E tem gente que quando a pessoa morre comemora, aplaude, finalmente estou livre. Quando nós odiamos, nós matamos. Você pode falar: mas isso é meio injusto. Não, não é não. Já viu quando alguém fala assim: eu tive uma discussão tão acalorada com fulano de tal, que se eu tivesse uma faca naquele momento, eu passava a mão nela e matava ele. A pessoa não está brincando não, está falando a verdade. E Deus sabe. Engraçado que a lei dos homens jamais condena alguém que teve a intenção de matar alguém. Só condena pelo fato em si. Mas a lei de Deus condena o propósito. Sabe por quê? O homem vê o que a pessoa faz, Deus vê a intenção. Por isso, meu irmão, você que está aqui, cuidado. Perdoe as pessoas, não tenha raiva de ninguém, não alimente rancor. Cuidado. Porque você pode ser colocado também na situação de assassino. Então, esse é o primeiro caso. Não matarás. Todos nós pecamos.
Quem foi aqui que nunca sentiu raiva de alguém? Me diz. Você é perfeito? Você nunca teve raiva de ninguém? Veja, o segundo caso. O 10º mandamento. Não cobiçarás. Você vai dizer para mim que nunca cobiçou nada? Nós somos invejosos por natureza. Nós olhamos a grama do vizinho, que é aquela história da grama do vizinho. Aqui no Brasil, poucas casas têm grama na frente, lá nos Estados Unidos tem mais. Você olha para a grama do vizinho, ela é sempre mais verdinha. A esposa do teu vizinho é mais atraente. O carro, você quer aquele carro. Desde criança, o ser humano é assim. Ele tem um brinquedo, mas um colega aparece com outro brinquedo. Ele quer aquele brinquedo do colega. A inveja nasce junto com o ser humano. A cobiça, ter aquilo que não é seu, ter aquilo que você não pode ter. Foi isso que levou ao pecado. Eva olhou lá o fruto na árvore, que Deus tinha dito, não coma desse fruto. E ela viu que era boa, que era agradável, que era apetitosa na cabeça dela. E ela foi, tomou o fruto e comeu. Cobiça é um tipo de pecado que ninguém pode dizer que não tem. Não existe. Agora, o terceiro caso, que vai unir também essa cobiça, é o 7º mandamento, não adulterarás. Aí você fala assim, opa, eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu marido. Tem certeza? Não adulterarás. Não, esse aqui eu estou cumprindo, não adulterei. Aí Jesus pega o não cobiçará e o não adulterarás e junta e diz o seguinte, quando você olha para uma mulher, ou você olha para um homem, com intenção impura, já no seu coração, você traiu seu cônjuge, você adulterou. E agora? O que mais os homens fazem é olhar para a mulher dos outros na rua. E agora as mulheres estão fazendo a mesma coisa. Não é questão de olhar, Jesus fala. Olhar, os olhos estão aqui, veem tudo. Mas é a cobiça. Olhar e cobiçar é também adulterar. Agora pensa num mundo dominado pela pornografia, onde, segundo estatísticas, milhões de crentes estão viciados na pornografia e até pastores. No mundo de pornografia, quantos milhares de adultérios, milhões de adultérios são cometidos no coração? Não, você não pode dizer que nunca adulterou. Você não pode dizer que nunca cobiçou e que nunca matou. A lei de Deus condena todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois que Paulo fala no verso 10, que a lei amaldiçoa todos aqueles que não permanecem no que está escrito, no verso 11, ele fala assim, e é evidente, isso é claro, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gente, não tem nada mais fácil de entender, né? Olha, é evidente, sem discussão, é claro, é óbvio, que ninguém será justificado diante de Deus pela lei. Quer dizer, o ser humano mostra uma ignorância muito grande quando ele acha que pode ser inocentado por causa do seu comportamento. Como a gente costuma dizer, né? O incrédulo. Ah, não, Deus sabe que eu sou uma pessoa muito boa e quando eu for lá para o céu, né? Eu vou conversar com ele, ele vai entender as minhas razões e aí ele vai me convidar para entrar. Não. Não existem inocentes diante de Deus por si próprios. Não tem como. E aí as pessoas falam assim, pastor só fala de pecado. A Bíblia só fala de pecado, e não só de pecado, tá?
Agora mesmo eu não vou falar mais de pecado. Mas a Bíblia fala de pecado porque a consciência do pecado próprio é a porta de saída para a salvação. E ninguém é salvo sem ter consciência de ser pecador. E a Bíblia fala que a lei de Deus, um dos propósitos dela, é mostrar a santidade de Deus e a nossa ruína. A lei de Deus nos expõe. A lei de Deus desmascara a cada um de nós. Deus, nos 10 mandamentos, ele disse assim: olha, eu sou assim, como está escrito aqui nesses 10 mandamentos. Siga-me, faça como eu. É lógico que ninguém pode ser como Deus é. Então ele simplesmente está expondo a nossa pecaminosidade quando ele coloca os 10 mandamentos. E aí você vê que existem pessoas que pegam os 10 mandamentos e ficam lá com a canetinha, ó, ticando. Não, isso aqui eu estou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não há nenhum mandamento que não seja violado pelo ser humano. Resumindo, não há condição do ser humano salvar a si mesmo. Não tem como. Não tem como. Aliás, a coisa começa a ficar boa quando você perde toda a esperança em si próprio. Para você ser salvo, você tem que perder toda a esperança em si mesmo. É diferente, né, do que você está acostumado, né? Infelizmente, no meio evangélico, muito do evangelho se perdeu e as mensagens das igrejas parecem dizer assim: seja uma pessoa boazinha, não tão má assim, e o Senhor vai salvar você. Não, não. De jeito nenhum. A mensagem da Bíblia é que a gente precisa nascer de novo. Isso é, o prédio da nossa existência precisa ser demolido e construído um novo. Não adianta rebocar, não adianta pintar, não adianta disfarçar. O prédio, ele tem que cair, ele tem que ser implodido, ser derrubado para um novo prédio surgir, uma nova vida. Então está aí, irmão. Primeiro, Paulo fala 3 vezes que ninguém pode justificar a si mesmo. E agora Paulo vai afirmar 3 vezes que o único que pode nos justificar é Cristo. Olha o verso 16 do capítulo 2. Lá na segunda frase fala: mas pela fé em Cristo, em Jesus Cristo. Aí ele diz: temos também crido em Jesus Cristo. E de novo, para sermos justificados pela fé de Cristo. 3 vezes. Pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. É interessante que 3 vezes ele afirma que Cristo pode nos justificar, e 3 vezes ele afirma que é pela fé em Cristo que essa justificação acontece. Então veja bem, o que o texto nos diz é que nós não podemos nos salvar e ninguém pode nos salvar além de Cristo. Não podemos nos salvar e nenhum outro pode nos salvar, senão Jesus Cristo. Por quê? O livro de Gálatas explica: porque Cristo fez o que era necessário para lidar com o nosso pecado, para purificar os nossos pecados, retirar a condenação dos nossos pecados, e aí sim Deus nos declarar justo e perdoar os nossos pecados. Veja o capítulo 3 mesmo. Veja como é curioso que aqui nessa passagem o apóstolo Paulo faz o que eu estou fazendo aqui e o que a Bíblia sempre faz. Quando você vai pregar o evangelho, você não tem que chegar de cara assim: ah, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Pode até falar isso, mas não vai fazer sentido para a pessoa. Primeiro você tem que mostrar por que a pessoa não está salva. E falar do pecado e do julgamento. E depois apresentar Cristo.
Paulo fez isso. Lembra do verso 10, capítulo 3? Maldito é todo aquele que errar. Aí no verso 11, evidente que pela lei ninguém será justificado. Aí agora ele vem no verso 13 para apresentar a solução. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Paulo está dizendo aqui, olha, realmente há uma maldição contra nós, mas sabe o que aconteceu? Cristo se tornou maldição no nosso lugar. Quando ele foi pendurado no madeiro, naquela cruz, o Velho Testamento dizia: maldito todo aquele que é pendurado na cruz, no madeiro. E ele, quando foi pendurado lá, ele foi feito maldição. Ele tomou a nossa maldição. E aí diz a palavra que ele nos resgatou, nos libertou dela. Porque ele levou sobre si essa maldição, vamos dizer, essa condenação da lei. Ele levou. Por isso que a pessoa pode ser justificada, porque Cristo removeu a maldição. Veja no capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, falando de Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados. Olha aí. Ele deu a si próprio por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele morreu para nos livrar desse mundo perverso. Ele morreu por nossos pecados, isso é, para pagar os nossos pecados, para levar a nossa maldição. E também no capítulo 4, verso 4, que é aquela grande passagem do Natal, né, que a gente sempre pensa nessa passagem no Natal, 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está vendo aí? Deus envia Jesus, o seu Filho, que nasce como um ser humano, nascido de mulher, que nasce debaixo da lei. Ele, o Criador do universo, o Criador da lei, se coloca como homem debaixo da lei, sujeito à lei, obediente à lei. Que isso também é uma coisa muito importante. Jesus não só recebe a maldição da lei, mas na vida dele, ele obedece à lei. Então ele faz duas coisas que a gente precisava. A gente precisava voltar a ser perfeito, e a gente não conseguia, e receber o castigo pelo nosso pecado. Jesus é o homem perfeito, que vive a vida perfeita, que a gente não conseguiu, e na cruz ele recebe o castigo que precisava ser imposto. Então aqui ele fala que ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Está vendo aqui? Estavam debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Sob a maldição da lei. Condenado pela lei. A lei de Deus nos condena, mas Jesus veio nos resgatar dessa lei por ter recebido a punição da lei sobre ele. E aí nós lemos no capítulo 5, verso 1. Estejam, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele nos libertou da maldição da lei, ele nos libertou do jugo da lei. E é uma coisa interessante, né? Cristo, com sua obra, ele nos tira da condenação da lei e nos envia de novo para a lei. Mas agora, não mais para ser condenado, mas para, por amor, procurar obedecer à vontade de Deus. Então, irmãos, essa história, né? Só Jesus Cristo salva.
pessoal fala que isso é discurso de ódio hoje em dia, né? Se você chegar em qualquer lugar e falar, olha gente, só quem salva é Jesus, isso é discurso de ódio, isso aí é falta de amor, isso está errado, você tem que respeitar as religiões, você não pode falar desse jeito. Poxa, tem aí os hindus, tem os muçulmanos, tem os budistas, tem os kardecistas, tem tanta gente aí boa que tem suas visões, que tem suas maneiras de acreditar. Meu irmão, só Jesus Cristo salva. Porque, como eu te mostrei aqui, ninguém fez nada para nos resgatar da maldição da lei, senão Jesus Cristo. Buda não fez nada. Confúcio não fez nada. Allan Kardec não fez nada. Eu estou tentando lembrar aqui, o Buda também não fez nada. Hare Krishna, né? Puxa, Hare Krishna me dá muita tristeza, porque os Beatles, né, com toda a sua sede, eles queriam uma religião para completar eles. Eles eram ingleses. A Inglaterra era um país cheio de cristãos. Eles abandonaram o cristianismo, rejeitaram Jesus, o Messias, o Salvador misericordioso, e foram lá para a Índia. E aí o George Harrison compôs uma música debochada, que aquilo é deboche. Porque na música ele fala, aleluia. Essa palavra é, louvai a Jeová. Essa palavra pertence à Bíblia. E ele fala na música, aleluia. E quando a música está terminando, você percebe que ele está adorando Hare Krishna. Um Deus inventado pelo hinduísmo. Então, meus irmãos, não é questão de ser crítico, nem de falar mal dos outros, é questão da verdade. Deus enviou somente um Salvador. As pessoas podem ter criado suas religiões, essas religiões podem fazer bem a elas, mas não fazem o bem maior, o bem principal, que é reconciliar elas com Deus e levá-las ao céu. Só Jesus Cristo fez isso, porque Deus só enviou Ele. Não tem discussão isso. É uma questão, a pessoa fala, são muito dogmáticos, né? Pessoas que impõem suas crenças. Não, primeiro, nós não impomos crença nenhuma. O cristianismo que tentou impor crença, não era o cristianismo verdadeiro. E fez muito mal à sociedade. Jesus fala assim, se alguém quiser me seguir, venha. Jesus nunca disse, pega o exército e destrua aquela cidade, arrebente aquele país, acabe com aquela religião. Não, Jesus nunca falou isso. Se alguém quiser, Ele nunca impôs. Então nós não queremos impor a ninguém. Todos são livres para acreditar no que quiserem. Mas nós temos que dizer, para que as pessoas sejam salvas, que realmente é só Ele. Só Ele fez o que era necessário. Só Ele lidou com a maldição da lei. Só Ele nos substituiu na cruz. Só Ele recebeu o castigo que era nosso. Só Ele nos removeu da maldição da lei. A lei, na sua maldição, leva as pessoas para o inferno. Jesus, na sua graça, leva as pessoas para o céu. A pergunta inicial de Jó, como se justificaria o homem para com Deus? A resposta, pela fé em Jesus Cristo, que está em Gálatas 2,16. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. Como é que o homem pode se justificar diante de Deus? Crendo em Cristo. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você não tem que olhar para dentro de você. O mundo ensina isso. Olha para dentro de você, o Deus que está dentro de você, o amor que existe em você. Não, para. Dentro de nós há pecado, miséria, maldade. A fé quer dizer que você olha para outro, você olha para fora. Você olha na sua imaginação para a cruz e para aquele que foi pendurado lá. E aí você olha e diz, Ele é a minha solução, Ele é a minha saída.
por ele eu posso ser absolvido. Por ele, não por mim. Quem somos nós? É somente por ele. Eu quero te convidar nessa manhã, dessa noite, a você chegar à mesma conclusão que o apóstolo chegou. Vê lá em 2,16 de novo. 2,16. Quero te convidar a você chegar à mesma conclusão que Paulo chegou. Veja no verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gostaria que você hoje chegasse a essa mesma conclusão. Quando Paulo fala sabendo, ele está dizendo assim, eu tenho certeza, certeza absoluta. Sabe por que Paulo tinha certeza absoluta? Alguém vai dizer assim, não, pelas experiências espirituais que ele teve, e foram muitas. Não, foi porque ele encontrou Jesus, viu ele com seus olhos. Não. Olha a certeza dele de onde vinha. Capítulo 1, verso 11. Veja de onde veio a certeza de Paulo. Mas faço-lhes saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É por isso que ele tinha certeza. Por isso que no capítulo 2, verso 16, ele fala, sabendo. Cristo revelou para ele tudo que ele escreveu. E olha, Cristo contou mais sobre o Evangelho para Paulo do que para qualquer outro. No Novo Testamento você vê Paulo escrevendo muito mais e num nível muito maior do Evangelho do que os outros apóstolos, porque Cristo deu isso para ele. É revelação. Irmão, religião cristã não é mais uma religião, é a única religião. O cristianismo não é uma invenção humana, as religiões são invenções humanas, mas o cristianismo é revelação de Deus. Vem do céu como uma mensagem poderosa e verdadeira. Não é um achismo, não é uma questão cultural. Quer ver uma coisa, uma prova da realidade do cristianismo? Há cristãos em todos os países desse mundo. Em todas as culturas, todas as raças, todos os níveis sociais, você encontra cristãos. Pessoas extremamente diferentes, você encontra cristãos. Não tem a ver com cultura, tem a ver com revelação. Se você é cristão, irmão, Deus revelou a verdade a você. Você recebeu esse evangelho. Você recebeu essa salvação. E isso é maravilhoso. Eu queria te convidar hoje a você dizer, eu sei que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Todo o nosso trabalho no culto, principalmente domingo à noite, é para que você chegue a essa conclusão. Graças a Deus, nós domingo que vem, se Deus permitir, estaremos batizando mais 2 pessoas que passaram anos aqui ouvindo a palavra e chegaram à conclusão. E você poderá encontrar a salvação se chegar à conclusão. Gente, crer também é pensar. Escreveu um livro, John Stott. Crer também é pensar. As pessoas do mundo dizem, os crentes são tudo bitolados, os crentes são ignorantes, os crentes são burros, são pobres, são massa de manobra. Não. O crente raciocina até mais do que as pessoas lá de fora, porque ele agora não raciocina sozinho, a revelação de Deus lhe foi dada, o Espírito Santo está dentro dele. Então quero te convidar hoje a você dizer também, eu sei que não é pelo meu mérito, não é pelo meu comportamento, não é por qualquer tipo de bondade, mas é pela fé em Jesus Cristo. Eu quero te convidar também a você tomar a mesma decisão que Paulo tomou. Quando ele diz, sabendo que o homem
não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, ele diz: temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Eu quero que você também, peço a Deus que você tome essa decisão. Já que eu sei